hoje a gente vai falar sobre a história da enfermagem, né, no Brasil. Tá? Então aqui, como a gente na aula passada tinha falado sobre a questão da história, né, no decorrer do tempo, a evolução, e falar da precursora, né, que foi Florence. Agora a gente vai falar como a enfermagem chegou até o Brasil e também vamos falar da precursora aqui no Brasil, certo? Então, a organização da enfermagem na sociedade brasileira, ela começa no período colonial e vai até o fim do século XIX. A profissão, ela surge como uma simples prestação de cuidados aos doentes, realizado por um grupo formado, na sua maioria por escravos, que nessa época trabalhavam nos domicílios. Como eu disse para vocês, não é diferente da história, né, inicial antes de Cristo, que era prestada por sacerdotes, né, e também mulheres prostitutas, né, entre outros. Aqui no Brasil, era como se fosse uma filantropia, como se fosse, estou tentando lembrar o nome, né? Era como se fosse uma ajuda para as pessoas que não tinham condições de serem tratadas, né? E aí as pessoas iam lá desenvolver uma assistência. Grupos que faziam trabalhos voluntários, certo? Desde o princípio da colonização, foi incluída a abertura das casas de misericórdia, que tiveram origem em Portugal. A primeira casa de misericórdia foi fundada na Vila de Santos, em 1543. Em seguida, ainda no século XVI, né, surgiram as do Rio de Janeiro, Vitória, Olinda e Ilhéus. Mais tarde, Porto Alegre e Curitiba. Esta inaugurada em 1880 com a presença de Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina. Então, assim, a enfermagem, né, no Brasil, ela teve início no período colonial e ela teve uma alavancada na vinda de Dom Pedro para o Brasil. Então, justamente foi onde a enfermagem ela começou a ser reconhecida, né, como realmente uma profissão. E aí a gente tem o Padre Anchieta, né, que ele foi muito responsável nessa questão de aperfeiçoamento, né, de conhecimento sobre os cuidados, sobre a saúde de forma científica e conseguiu passar os seus conhecimentos a muitas pessoas, tá? No que diz respeito à saúde do povo brasileiro, merece destaque, né, o trabalho de Padre José de Anchieta. Ele não se limitou ao ensino de ciências e catequeses, foi além. Atendia aos necessitados, exercendo atividades de médico e também de enfermeiro. Em seus escritos, encontramos estudos de valor sobre o Brasil, seus primitivos habitantes, clima e as doenças mais comuns que acometia o Brasil naquela época. A terapêutica empregada era a base de ervas medicinais minuciosamente descritas. Então, assim, naquela época até hoje, né, também é muito comum, por exemplo, os nossos avós, né, acreditam em chá. Por exemplo, meu pai, tudo dele é chá de folha de goiaba. Até hoje eu não sei para que serve, né, chá de folha de goiaba. Eu sei que eu oriento muito o povo a tomar chá de capim-santo, né, chá de camomila, principalmente para crises, quando a pessoa está muito nervosa, crise de ansiedade, né? Quando está com taquicardia, a gente sempre peça para tomar esses chás que acalmam. Mas folha de goiaba eu realmente não sei para que serve. Se vocês souberem, né, já comentem no grupo para poder a gente formar o diálogo, tá? E, então, assim, para ele tudo é chá, base de chá. Apesar de que eu acredito muito, né, realmente em questão de chá. Por exemplo, tem pessoas que para pressão alta utilizam chá de chuchu, né? Então fazem lá um cozido lá de chuchu e aí tomam e realmente é visível. A pessoa tomou, baixou a pressão, é impressionante, né? Tem pessoas também que utilizam cozidos de folha de algodão, né? Várias fitoterapias muito incríveis, mas que geralmente é mais da época dos nossos avós e que hoje em dia as pessoas não utilizam tanto, né? Já devido justamente as pessoas estarem com essa ideia de que
deve tomar medicação, as pessoas pararam de tentar introduzir a fitoterapia no seu dia a dia ou nos tratamentos, né? E aí, onde eu estava? Sim, supõe-se que os jesuítas, eles faziam a supervisão do serviço e eram prestados por pessoas treinadas por eles. Não há registro a respeito. Tá? Então, o Padre Anchieta ele foi muito importante e sem contar também que o Padre Anchieta ele prestava muitos cuidados. Ou seja, não diferente das outras épocas, né, de outros países, o Brasil também iniciou com o sacerdotismo, um deles, né? E aí ele conseguiu passar muito conhecimento para outras mulheres. Também era vista ainda no Brasil como uma profissão feminina, então geralmente o grupo de mulheres que formavam para prestar os serviços eram todos mulheres, então o padre geralmente o contato que ele tinha era com esses grupos e aí ele aperfeiçoava essas mulheres para prestação do serviço, certo? Os escravos eles tiveram um papel relevante, pois auxiliavam os religiosos nos cuidados dos doentes. Em 1738, Romão de Matos Duarte ele consegue fundar no Rio de Janeiro a Casa dos Expostos, que justamente era um centro, né, de reabilitação e cuidados de indivíduos que necessitavam. Somente em 1822 o Brasil tomou as primeiras medidas de proteção à maternidade que se conhecem na legislação mundial, graças à atuação do José Bonifácio de Andrade e Silva. Aí vocês me perguntam, professor, e como era que as mulheres tinham os meninos em casa? Certo? Lembra da questão das parteiras, que é muito conhecida, que até hoje, né, as parteiras elas ainda são reconhecidas, certo? Em centros obstétricos. Então, essas parteiras... Só um minuto, pessoal. Acabou a água. Essas parteiras, elas tinham, né, conhecimento herdados, de heranças, né, que a avó passou, que a mãe passou. Mas, porém, vivenciavam sempre, então era uma coisa comum para elas, e elas realizavam os partos em domicílio mesmo. Tinha esse negócio da mulher começou a ganhar menino e ir para o hospital, não. É por isso que tinha muitas vezes que morria a mãe, às vezes morria a criança, mas era porque justamente não tinha como prestar uma assistência que a gente presta hoje, porque era em casa, né? Mas mesmo assim eram realizados partos com muito sucesso naquela época. E aí, em 1822 foi quando começou a surgir, né, o interesse da assistência obstétrica para essas gestantes. Aí as mulheres já passaram a iniciar a mudança de cultura. Porém, ainda muitas decidiam ter os filhos em casa mesmo. Ou muitas vezes não tinham condições, né, de pagar pelo serviço, até porque o serviço era pago, não era gratuito. A primeira sala de parto ela funcionava na Casa dos Expostos em 1822 e em 1832 organizou-se o ensino médico e foi criada a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. A Escola de Parteiras da Faculdade de Medicina diplomou no ano seguinte a celebre Madame Douroche, a primeira parteira formada no Brasil, que é esta mulherzinha aqui, tá? Olhando para ela no brincadeira. E no começo do século XX, grande número de teses médicas foram apresentadas sobre higiene infantil e escolar, demonstrando os resultados obtidos e abrindo horizontes e novas realizações. Então, lembra que eu falei, preste atenção na questão de Florence. Florence ela foi fundamental para a questão da introdução da higiene, né, junto ao tratamento do paciente. Então, não foi diferente no Brasil. Então, começaram também a estudar, ver estudos que já estavam existindo nos Estados Unidos. E aí, a partir daí, eles começaram também a ver a importância e também a introdução, né, dessa higiene, desde da criança até o adulto. Porém, porque eu sempre digo, a gente foca muito hoje em dia nas educações, né, infantis. Por quê?
Porque é da educação infantil que ele leva para casa. Às vezes o adulto, devido à correria, né, o estresse da vida diária, acontece o quê? Às vezes a gente orienta, passa uma informação para o adulto, ele não passa muitas vezes a informação para a criança. Mas a criança, ela passa a informação para o adulto em um determinado momento. Então, e de certa forma, ela consegue muitas vezes sensibilizar o adulto, quando muitas vezes o profissional não consegue fazer isso. Então, por isso que até hoje, né, desde essa época até hoje, a gente apresenta, né, introduz esses cuidados de higiene infantil e escolar. Geralmente a gente faz palestras nas escolas, não agora, nesse período de quarentena, mas a gente faz palestras, né, junto com dentistas, né, com outros profissionais, com médico. Então a gente reúne uma sala de bate-papo com crianças de uma faixa etária escolar parecida, e aí a gente introduz esses métodos. Esse progresso da medicina, entretanto, não teve influência imediata sobre a enfermagem. Porém, teve futuramente, né, que hoje a gente tem essa influência muito grande e a gente hoje atribui essa educação em saúde. Assim sendo, na enfermagem brasileira do tempo do Império Romano, nomes se destacaram, e entre eles merece especial menção o de Ana Nery, que justamente eu falei para vocês que é a precursora da enfermagem aqui no Brasil, certo? E agora a gente vai falar de Ana Nery, como foi que ela batalhou, como foi que ela chegou. Só para a gente entrar na história dela, vamos concluir a ideia. Então, a história ela começa, aí vocês perguntam, mas eram cuidados médicos ou cuidados de enfermagem? No Brasil, iniciou-se os cuidados em saúde, certo? A partir daí, começou a introduzir cuidados de enfermagem e, ao mesmo tempo, cuidados médicos. As primeiras faculdades que surgiram foi de medicina e depois surgiram as faculdades de enfermagem. Que é tanto que a gente vai falar na próxima aula sobre as faculdades, quais as faculdades que surgiram, as primeiras faculdades no Brasil, certo? E Ana Nery, ela é uma simples dona de casa, porém, ela sempre preocupada, né, com os outros. Tinha uma família grande, então grande, né, entre aspas, pra gente hoje é grande, né? Porém, ela já prestava alguns cuidados. E por incrível que pareça, eu sempre comento muito, como eu já comentei esta primeira aula, sobre a questão de que a enfermagem ela se torna um dom. Porque muitas vezes você faz coisas que você nem mesmo sabe como foi que você fez, ou então não acredita que você tinha capacidade ou coisa parecida de realizar, né? E a Ana Nery é uma mulher que ela é um exemplo disso, que ela tinha habilidades extraordinárias. Então, por isso que até também para frente a gente vai falar de datas de enfermagem. E aí ela foi fundamental também para influenciar e exemplificar também a enfermagem para as pessoas. Aos 13 de dezembro de 1814, nasceu Ana Justina Ferreira, na cidade de Cachoeira, na província da Bahia. Casou-se aos 23 anos com Isidoro Antônio Nery, o capitão de fragata. Mas como o marido estava sempre ausente, trabalhando em alto mar, Ana acostumou-se a ter sob sua responsabilidade todos os encargos da família. E aí, aos 30 anos, ela enviou. E aí ela ficou, né, com 3 filhos, quando ela ficou viúva. E os seus filhos foram, quando cresceram, é claro, seguiram os passos do pai. E aí foram servir ao exército, né, ao exército militar. E um deles era médico e o outro era oficial. E os outros 2 eram oficiais. Foram convocados para servir a pátria durante a Guerra do Paraguai. Essa guerra foi entre 1864 a 1870, sobre a persistência de Solano Lopes. E aí, Ana, né, não resistiu à partida dos filhos, já estava viúva também,
e aí ainda em choque sobre a constante, né, como é que eu posso dizer, o fato de ficar sempre sozinha. Ana não resistiu à separação da sua família e escreveu em 8 de agosto de 1865 ao governador da Bahia, Manuel Pinto de Souza Dantas, oferecendo-se para ajudar em qualquer hospital do Rio Grande do Sul. Sua carta dizia o seguinte: eu me chamo Ana Justina Ferreira Neto, sou mãe de 3 rapazes que acabaram de partir para a guerra. Eles eram tudo o que eu tinha, pois o pai morreu quando eu estava com 29 anos. Não podendo resistir à saudade deles, suplico-lhe que me deixe acompanhá-los. Prometo que trabalharei como enfermeira em qualquer hospital e em defesa de todos aqueles que sacrificarem sua vida pela honra nacional e a integridade do Império. Então, Angélia, mas como é que ela se oferece para trabalhar de enfermeira se até aqui a gente entendeu, né, que a enfermagem ainda não tinha ganhado espaço no Brasil? Justamente porque as pessoas precisavam ter noções de cuidados. Na época ela não precisava de um diploma, ela precisava ter noções de cuidados de enfermagem, né, de assistir o paciente, de fazer curativos, né, de dar banhos, de orientar tudo isso. E da questão de higiene, tudo isso. E aí ela não passava de diploma, e aí ela se ofereceu, né, para ir para a guerra cuidar dos feridos, assim como Florence, certo? A diferença é que Florence, ela era realmente ela tinha um padrão de vida muito alto. Justina Neto tinha um padrão de vida normal, não tão alto, né, classe média. E aí, mesmo assim, ela se submete a ajudar esses feridos na guerra. 2 dias depois, Souza Dantas deu ordens ao comandante do Conselho das Armas para que Ana Nery fosse contratada para trabalhar na Guerra do Paraguai, o que a tornou a primeira enfermeira voluntária do Brasil e precursora da Cruz Vermelha brasileira. A Cruz Vermelha, pessoal, é um centro, certo? Um centro hospitalar que trata, né, que trata pessoas necessitadas, necessitando de assistência, né, médica e de enfermagem. É como se fosse um hospital, porém ele é filantrópico, ele vive de doações, né, e não tem uma verba específica. Em 15 de agosto, parte para o campo de batalha, onde 2 de seus irmãos também lutavam. Improvisa hospitais e não mede esforços no atendimento aos feridos. Então, assim, vamos voltar agora na historinha de Ana Nery, que eu acho que não tem pra frente. Quase. Vamos lá. Então, quando Ana chegou, né, até o local da guerra, ela observou a mesma coisa, né, que Florence, a questão do tratamento que os feridos recebiam. Então, assim, eles não eram tratados, não eram avaliados pelo médico, né, que era destinado a isso. Na época, existia, como sempre existiu, né, existiam as fraudes, os médicos, eles bebiam muito, né, gastavam o dinheiro, juntavam o dinheiro que via para comprar suprimentos, né, eles guardavam os dinheiros, não compravam os suprimentos. A questão dos cadáveres, eles faziam tráfico de cadáver, trocavam o cadáver para ganhar dinheiro. Então, assim, era um caos, certo? No local onde eles tratavam os pacientes. Sem contar que o local que esses feridos ficavam era uma cabana, coberta por lona, essas coisas, mas não era nenhum local. Eles tinham contato diretamente com as terras. Dormiam em cima de palhas, né? Então não tinham colchões, nada. E dentro não existia higiene, certo? Então aí quando Ana Nery chegou, né, ela começou a implementar. É claro que assim como Florence, Ana Nery, ela foi muito julgada e criticada. Quando ela chegou, ela se ofereceu para trabalhar como, né, auxiliar, né?
e também como enfermeira. Porém, o capitão, ele não queria deixar ela trabalhar como enfermeira. Ele dizia que quem mandava e desmandava era ele era um comandante médico. E aí, quem mandava e desmandava era ele, e ela não iria tomar a autoridade dele. Ele achava que ela queria tomar o espaço dele. E aí, ele pedia para ela fazer só a limpeza, né, do local, lavar as roupas sujas, entre outras. Só que, como eu disse para vocês, Ana Nery, ela é uma mulher muito dedicada, e sem contar que ela sabia realmente o que fazia. Então, assim, ela realmente conhecia muitos cuidados de enfermagem, como também conhecia cuidados médicos, né? Até uma cirurgia, né, ela realiza no vídeo, vocês vão ver, bem interessante. E então, era um dom que ela tinha e que ela estava prestando. E mesmo assim, mesmo sendo sempre ameaçada de pena de morte, ela sempre realizava os cuidados e não tinha medo, né, do médico militante. Aprendeu noções de enfermagem e entregou-se com dedicação à tarefa de cuidar dos feridos da guerra. Apesar das grandes dificuldades que enfrentavam para desempenhar suas atividades, tais como a falta de condições de trabalho, de higiene e de materiais, além do grande número de soldados necessitados de atendimento médico. Então, como eu disse para vocês, tinham muitos soldados que morriam, né? Assim como na Guerra da Crimeia, muitos soldados que morriam devido, muitas vezes nem era devido ao ferimento em si, na hora o ferimento era um ferimento tratável. A infecção que era desencadeada devido à falta de higiene do local. Então, Ana implementa várias condições, né? A questão, como eu disse para vocês, de exposição dos pacientes ao sol, da higiene dos pacientes, do autocuidado e também das pessoas que não tinham condições de realizar, ela colocava os próprios pacientes para irem se ajudando. E assim eles conseguiam controlar pelo menos a higiene tanto do ambiente como a higiene corporal de cada paciente. Apesar de tudo, ela se destacou como enfermeira carinhosa, prestativa e cuidadosa com todos os lugares por onde passou, como Corrientes, Humaitá, Assunção, que aí em Assunção ela montou, né, ela foi situada pelo Exército Brasileiro, onde Ana montou uma enfermaria modelo, utilizando para isso recursos financeiros pessoais herdados da família. Como eu disse para vocês, devido a ela se sensibilizar tanto, né, com as condições que aqueles soldados eram expostos, ela montou realmente uma enfermaria e conseguiu, né, trazer muitos soldados da guerra. E outras regiões de batalha, tendo sua abnegação aumentada ao receber a notícia da morte em combate do seu filho Justiniano. E aí, nessa época, abalou muito Ana Nery, porém, ela mesmo assim achava que ela não devia desistir, que ela tinha perdido um filho, mas ela tinha ganhado vários. Então, ela continua na batalha, né, em busca de melhorias para aqueles combatentes. Ao invés de ficar revoltada com o infortúnio, abençoou seu primogênito pelo idealismo e pelo dever cumprido, e por tudo isso, quando o exército brasileiro finalmente conquistou a capital do Paraguai. Ela foi ali concebida triunfalmente pelos militares que a chamavam de mãe dos brasileiros. E aí ela ficou reconhecida como a mãe dos brasileiros, né? Devido a todo esse carinho, todo esse cuidado e atenção e preocupação que ela tinha. Sem contar que a assistência que ela prestava, né, era com excelência. E assim, ela não pensava no reconhecimento, ela pensava no paciente. E eu acho assim, que isso é fundamental, né, para uma assistência, quando você realmente não pensa no que você vai ganhar com isso. As pessoas sempre comentam assim, acho que vocês já ouviram falar, a enfermagem ela deveria ser reconhecida financeiramente, a enfermagem ganha muito pouco, a enfermagem isso, mas assim, realmente a gente ganha muito pouco.
pouco. Mas é aquela coisa, eu sempre digo, se você vai fazer algo, que você faça com excelência. Se você acha que você não é capaz de fazer aquilo bem feito, é melhor que você não faça, né? E a enfermagem, ela é um modelo disso, tá? Porque a enfermagem, ela não consegue, sobreviver, né, de idealizações de preguiça. A enfermagem, ela tem que ser resolutiva, a enfermagem, ela tem que ser planejada, né? E a enfermagem, ela tem que ser com amor. A gente vai ter determinadas situações que nós vamos colocar a mão na cabeça e nós não vamos saber o que fazer, né? Isso é comum, muito, tá? Então, por quê? Porque tem muita coisa que é nova, né? A gente hoje está com esse Covid e tudo é novo, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam algumas coisas que eu não sei responder, né? Então, isso não vai ser o primeiro, não vai ser o último, né? Sempre vai estar existindo coisas novas, porém a gente tem que dedicar-se igual esses precursores se dedicaram, certo? E fazer as coisas com excelência e com amor. Sensibilizado com este fato, Dom Pedro II lhe concedeu a medalha humanitária e a medalha da campanha do Paraguai, além da pensão vitalícia de R$ 1.200.000 anuais para ajudá-la na criação das crianças que ela adotava. Que durante a Guerra da Crimeia, ela adotou, né, alguns. O primeiro foi um Paraguai, uma criancinha Paraguai, e aí ela foi adotando, no final acho que ela adotou 3 crianças e traz para morar com ela. E pelos relevantes serviços prestados aos soldados brasileiros, Ana Nery recebeu da população do Rio de Janeiro uma calorosa manifestação de afeição, uma chuva de pétalas de rosas e uma coroa de ouro cravejada de diamantes, onde se lia gravado: a heroína da caridade, as baianas agradecidas. Essa coroa encontra-se hoje no Museu do Estado da Bahia. Ana também ganhou um álbum com a seguinte dedicatória: tributo de admiração à caridosa baiana por damas patriotas. E Vitor Meireles pintou o seu retrato em tamanho natural, ao qual se encontra exposto na sede da Cruz Vermelha Brasileira, né, que foi onde Ana teve uma grande influência. No dia 5 de julho de 1870, Ana chegou à Bahia, indo ocupar um lugar de honra da Câmara Municipal de Salvador. Faleceu no Rio de Janeiro em 20 de maio de 1880. A República, em 1926, também demonstrou o seu reconhecimento, dando a primeira escola oficial de enfermagem de alto padrão no Brasil, fundada por Carlos Chagas em 1923, com o nome de Ana Nery. Por outro lado, em 1938, o presidente Getúlio Vargas assinou o decreto de número 2.956, que instituía o dia 12 de maio como dia do enfermeiro. A gente vai falar já dessas datas. Então, vamos falar agora da história das datas da Semana de Enfermagem, né? Como é que surgiu essas datas e por que essas datas de enfermagem, né? Da Semana de Enfermagem. Os dias que marcaram o início e o fim da Semana Brasileira de Enfermagem têm um importante significado histórico e por estarem vinculadas a 2 personalidades da categoria. Então, o dia 12 de maio é a data em que se comemora o Dia Nacional do Enfermeiro e é referente ao aniversário de Florence, né, que é a precursora da enfermagem. Então, dia 12 inicia-se a semana, dia 12 de maio inicia-se a Semana de Enfermagem, tá? E esse dia 12 é considerado o dia do enfermeiro graduado, certo? E aí eles homenagearam Florence nesse dia 12. No dia 20, né, de maio, que aí dura do dia 12 ao dia 20 de maio, a Semana de Enfermagem, certo? Encerrando aí no dia 20 de maio. Que é quando é comemorado o dia do técnico de enfermagem, que está relacionado à data da morte de Ana Nery, a enfermeira brasileira que se destacou ao atuar na Guerra do Paraguai.
Como a gente já viu. Então, essa semana de enfermagem, deixa eu ver se está aqui, tá? Essa semana de enfermagem, ela dura desde o dia 12 ao dia 20, tá? E aí, o que é, Nigélia, que essa semana da enfermagem retrata? Né? O que vocês acham que retrataria essa semana dos profissionais de enfermagem? Né? Um primeiro ponto que eu sempre digo, repense, né? É um pensar. Então, a enfermagem, ela para pensar no quanto algumas pessoas se dedicaram para chegar até ali. E aí é um momento da gente refletir sobre a humanização, a prestação de um serviço humanizado, a prestação de um serviço com empatia, né? A prestação de um serviço voltado para o olhar das necessidades humanas básicas, por exemplo, do nosso indivíduo, tá? Então é um momento de reflexão, é uma semana de reflexão, é uma semana também que as instituições, né, de ensino, que os Corém, que o COFEM, que todo mundo se dedica também a capacitações dos profissionais de enfermagem, né? A busca de conhecimento dos profissionais e atualizar esses profissionais, né? É também um momento de humanizar, de se reunir, de comemorar a vitória da enfermagem nesses vários anos que se passaram para chegar até o que a gente é hoje, né? O que a gente conquistou hoje. Então, a Semana de Enfermagem, ela retrata muito isso, tá? E aí a gente tem a simbologia. Os símbolos de enfermagem, pessoal, é para poder retratar, né, o que a enfermagem também representa. Certo? Então, os alunos sempre me perguntam, professor, eu preciso comprar um anel de formatura, né? Aí vai de você, das suas condições. Aquilo vai refletir o que? Aquilo é um símbolo, né? De que você realmente tem uma profissão, né? E por incrível que pareça, quando a gente está com o anel, todo mundo já pergunta logo, já olha logo e já sabe que geralmente é um anel de formatura, pela cor da pedra, né? Então, vamos lá. O símbolo de enfermagem, né, ele foi realmente aprovado e regulamentado pelo COFEM, né, que é o Conselho Federal de Enfermagem. Nós vamos falar dele na próxima aula, tá? Essa resolução é a resolução 218/1999. Ela aprova o regulamento que disciplina sobre o juramento, sobre o símbolo, sobre as cores e sobre a pedra utilizada na enfermagem. Quem quiser, pessoal, pesquisar, essa resolução é enorme, tá? Eu só trouxe realmente o cabeçalho, o topozinho para vocês, mas quem quiser pesquisar, é só entrar no sitezinho, coloca COFEM e aí coloca resolução COFEM 218/1999 e aí vocês podem ler toda a resolução bem direitinho, explicando lá tudo sobre juramento, sobre os símbolos, sobre a pedra, né? Tudo bem direitinho. Então, quem quiser, é só colocar lá no site, tá bom? Só colocar no Googlezinho que já vai aparecer. Então, a simbologia aplicada à enfermagem. Os significados dados aos símbolos utilizados na enfermagem são os seguintes. A lâmpada, né? A lâmpada, pessoal. Quando vocês assistirem os filmes, vocês vão observar que o tempo todo, né, tanto o Flores como a Nanelli está sempre com uma lamparina, né? Lá no local, ela sempre está iluminando o local com a lamparina. Então, a lamparina é um símbolo de enfermagem. E o que é que esse símbolo significa para a enfermagem, né? A lâmpada, ela significa caminho, ela significa ambiente, tá? Então, essa lâmpada é muito importante e retrata esse significado. Aí nós temos a cobra, que também é um símbolo da enfermagem. Professora, cobra? A cobra, tá? Porém, a cobra, ela tem um significado, tá? A cobra, pra gente, é um símbolo que ele significa magia, né? E essa magia, vamos lá lembrar da história, das historiezinhas. Lembram que a maioria da evolução da história da enfermagem e da história da saúde, né, ela retrata muito sobre o misticismo. Então, a cobra, ela é considerada mágica.
né? E aí ela traz essa magia para os indivíduos. Surge rápido, surge do nada, né? Então a cobra ela tem essa magia. E aí, quando unidos, pessoal, muitas vezes os símbolos, nós temos outra simbologia. Por exemplo, a cobra mais a cruz, ela significa o quê? Ciência, tá? Então é um significado para a enfermagem como ciência. A seringa, né? A seringa mesmo, a seringa normal que a gente utiliza para fazer medicações, né? Ela significa técnica, tá? E a cor verde, ela traz paz, tranquilidade, cura, né? Saúde. Então, significa pra gente. Então, a cor verde é a cor que representa a enfermagem. E a gente ainda tem aqui a pedra, que é o símbolo de enfermagem. A pedrazinha é a esmeralda. Por isso que, geralmente, a pedrazinha é verde. As roupas são verdes, né? Geralmente, a gente utiliza até os pijamazinhos, né? Geralmente, a gente utiliza verde. E a pedra seria a esmeralda. Muito caro e todo mundo, né, tem condições de comprar, a gente usa a sintética mesmo. E a cor que representa a enfermagem, como eu já falei para vocês, é o verde esmeralda. O símbolo que representa a enfermagem, né, a lâmpada é o símbolo principal que representa a enfermagem. Então a gente vai ter a lâmpada tanto para representar os técnicos, como a gente vai ter a lâmpada para representar os enfermeiros. Professor, o que é que vai mudar? Vamos focar aqui. Ó, a gente vai ter, né, a cobra, a gente vai ter a cobra mais a cruz e a gente vai ter a seringa. Tudo isso aqui é importante. A lâmpada, ela vai representar os dois, mas aí a diferença vai estar nesses três aqui, tá? Cobra mais cruz e seringa. Vamos ver por quê? Aqui. A representação do símbolo do enfermeiro graduado é o quê? É a lâmpada e a lâmpada, né? E a cobra mais a cruz. A lâmpada significa o quê? Caminho, né? A lâmpada significa ambiente. E a cobra mais a cruz significa ciência. Então, a ciência que geralmente a gente traduz é a ciência que ilumina o caminho, tá? O do técnico e o do auxiliar, geralmente o que representa é a lâmpada, né, caminho e técnica. Lembra que eu falei? E a seringa, que é a técnica. Lembra que eu falei para vocês a questão de que os profissionais, os técnicos, eles têm, né, parece que o dom de realizarem os procedimentos. A técnica, ela é muito... geralmente os técnicos eles são muito habilidosos. Até porque também, hoje geralmente, no curso técnico a gente foca muito em algumas coisas que a gente vê no curso que a gente não vê em outros cursos. Por exemplo, o técnico ele consegue ver algumas práticas e geralmente os profissionais de enfermeiros, né, eles é muita teoria que a gente vê na faculdade. Então, mas por que, Angela? Porque realmente o enfermeiro mexe muito com burocracia. Já vocês, né, graças a Deus, fica com uma parte muito top, que é a questão da técnica, dos cuidados. E às vezes a gente diz assim, os técnicos é quem se lasca. Mas na verdade não, né? É muito bom você ter um contato direto com o paciente, você estar ali, né, prestando aquele serviço porque está mexendo com papel. Isso sem dúvidas, tá? E, pelo menos para mim, né? Não sei para as outras pessoas, eu gosto muito da prática. E aí a gente tenta trazer o máximo possível, né, que a gente consegue de práticas para vocês e pelo menos algumas orientações. Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho, acho que pulou demais. Não, foi porque foi para frente. E aí eu vou falar para vocês sobre a questão um pouquinho da Cruz Vermelha, tá? A Cruz Vermelha brasileira. É um movimento, né, institucional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. É um movimento internacional humanitário também, tá? Mas neutro e imparcial, não vinculado a qualquer estado, presente em aproximadamente 97 milhões de voluntários mundialmente,
Seu objetivo é proteger a vida e a saúde humana e prevenir e avaliar sofrimento humano, sem discriminação, baseando em nacionalidade, raça, sexo, religião, classe social ou opiniões políticas. Então, lembra que eu falei que é uma filantropia, então que eles vivem de doações e eles, o Estado ele não intervém na Cruz Vermelha. Hoje ele já se tornou como se fosse mais ou menos uma ONG, né? Mas não é uma ONG. E aí é um instituto. E aí ele é um centro hospitalar que ele realiza. Agora esqueci. Que ele trata pacientes. Agora foi. Que ele trata pacientes e o objetivo deles é prestar um serviço, né, igualatório a todos, né, sem distinção e também. E aí quem atua nessa assistência são pessoas voluntárias. Aí você me pergunta, onde eles ganham com isso? Eu creio que sim, porém não são para fins lucrativos e geralmente acho que é mais a questão de despesa, mas são realmente voluntários, certo? E aí a Cruz Vermelha que eu falei para vocês, a questãozinha ela é internacional, porém no Brasil nós temos também, né, que a gente já falou lá no comecinho, quando a gente estava falando de Ana Nery, né, que ela teve uma forte influência para a vinda da Cruz Vermelha no Brasil, tá? A história da Cruz Vermelha brasileira, ela iniciou no ano de 1907, certo? Graças à ação do Dr. Joaquim de Oliveira Botelho, espírito culto e cheio de iniciativa, que inspirando-se naquilo que testemunhara em outros países. Sentiu-se animado do desejo de ver também, né, aqui no Brasil, fundando e funcionando uma sociedade da Cruz Vermelha. Até porque, na época que a Cruz Vermelha chegou, né, a gente não tinha tantos centros, né, hospitalares, e a Cruz Vermelha também, por ela fazer um serviço, como eu disse para vocês, humanitário, né, ela trata pessoas sem distinção, né, era um sonho para o Brasil e para quem atuava, né, à frente desse desenvolvimento da saúde brasileira. Então, ela existe até hoje? Sim, tá? Ela existe até hoje aqui no Brasil. E aí, só para a gente dar uma entendida, que a Cruz Vermelha ela tem os seus princípios, né, que são fundamentais para a sua atuação. E aí, quais são esses princípios? A humanidade, como eu disse para vocês, né? Se você atua num serviço e você não é humano, é um pouco difícil para você lidar com as pessoas. Até porque, como eu disse, muitas vezes a gente tem que se colocar no lugar do outro. E aí ver o sofrimento. Uma coisa interessante é que eu falo tanto se colocar no lugar do outro, ver o sofrimento. Porém, se vocês forem, né, ler artigos e livros, sempre dizem que os profissionais de saúde não podem envolver-se emocionalmente com os seus pacientes. Angela, você está contradizendo esses estudos? Não estou contradizendo, certo? Porém, eu sempre digo, não existe, né, um cuidado sem envolvimento. É claro que nós temos que saber separar, né, que aquelas pessoas, né, são queridas como pacientes, mas para a gente não estar sofrendo por todo o paciente que nós pegamos. É claro que tem uns pacientes que vão realmente mexer, né, com o nosso inconsciente, mas é um apego de uma forma, por exemplo, eu estou, sei lá, dando um banho no leite em um idoso. Aí você pensa, eu vou dar de todo jeito, ele não está sentindo nada, ele não está sabendo de nada. E aí, né, muitas vezes você não tem um cuidado, não conversa, não diz o que é que você está fazendo. E aí se coloca no lugar dele. E se fosse o seu pai, ou se fosse você, né? Você gostaria do que você estaria fazendo, né? Então é mais ou menos para a gente ver nessas condições. E não se apegar e sofrer. Mas é como eu disse para vocês. Nós somos seres humanos e nós não somos de ferro. Então, em algum momento, algumas situações vai nos tocar. É fato, certo?
Então, assim, uma vez a gente estava se deslocando, né, da minha cidade até aqui para Patos mesmo. A gente vinha de Igaraci para Patos. Na vinda, a ambulância da gente ia sofrendo um acidente, né? Porque tinha um carro de boi parado, bem numa subida, e aí a gente, quando ia, viu o carro, o menino conseguiu desviar. E a gente não bateu nesse carro de boi. Só que na volta que a gente estava retornando daqui para lá, o que aconteceu? Quando a gente passou em frente ao caminhão, eu lembro que até disse assim, meu Deus, para quem é esse caminhão, né? E aí, quando a gente voltou, estava voltando, a gente se deparou com a cena do acidente no mesmo local e era um carro de uma família. E a criança, vinha uma criança, aí o pai e a mãe. A mãe saiu bem grave, o pai não estava tão grave, o pai estava bem e o filho estava morto, né? Ele tinha acho que mais ou menos 9 anos. Então, assim, naquele momento, a gente estava no SAMU, a gente parou para ajudar, né, o outro SAMU que estava atendendo, perguntando se eles precisavam de alguma ajuda. E mesmo assim a gente se comoveu. É tanto que assim, eu sou bem, mãe, eu sou muito fria, mas naquele momento a minha vontade era sair de perto. Eu não sei explicar, aquilo me chocou, né? Então, assim, tem situações que chocam, tem situações que chocam, é comum, é normal. Então, mas é claro que você depois tem que respirar, né? E tentar entender que as coisas acontecem e que não vai ser a primeira e a última, e aí você vai conseguindo lidar com as coisas. Então, tudo vai sendo uma construção, um aprendizado. Então, a gente não vai aprender do dia para a noite a ser forte, mas é claro que em anos para frente você vai ter alguma coisa que vai te chocar. Normal, normalzíssimo. Contanto que você não deixar aquilo afetar o seu dia a dia. Aí a questão da humanidade, né? A imparcialidade também, eles focam muito. A neutralidade, como é neutralidade, né? Uma pessoa imparcial, vocês sabem, né? Uma pessoa que, como é que eu posso dar um exemplo? Uma pessoa que não tem tantas escolhas, né? Uma pessoa que não volta atrás, uma pessoa, né, segura de si, enfim, imparcial. Neutralidade, uma pessoa que, por exemplo, não vai estar julgando, né? Não vai estar assim intrometendo em alguns, por exemplo, a pessoa é pobre, não vamos atender, a pessoa é rico, vamos atender, a pessoa, não, ele é negro, não vamos atender. Então, assim, né? Pessoas, a neutralidade. Independência, né? A questão de você realmente, pronto, o centro já é um centro independente. Então, por exemplo, ele não tem, o governo ele não influencia sobre, né, a Cruz Vermelha. E aí também a questão de pessoas também independentes que vão atuar lá sem, né, como é que eu posso dizer, sem agora fugiu da mente o nome. É uma pessoa independente que ela necessariamente não precise, né, ganhar ou não precise daquele, mas está lá por conta própria e por vontade própria. O voluntariado, né, que a pessoa vai se voluntariar a realizar, a prestar o serviço, certo? A unidade, que é o centro, né, o local de onde vai ocorrer os atendimentos, e a universalidade. O que é a universalidade, Angélica? É um atendimento a todos, né, de forma igualatória, sem especificações, sem, como é que eu posso dizer, sem escolhas, né, atendimento do mesmo jeito que atende um pobre, atende um rico, do mesmo jeito que atende um negro, atende um branco, tá certo? Então, é reconhecida pelo governo brasileiro como uma sociedade de socorro voluntariado, autônoma, auxiliar dos pobres públicos e, em particular, dos serviços militares de saúde, bem como a única sociedade nacional da Cruz Vermelha autorizada a exercer suas atividades em todo o território brasileiro. Então, ela não tem, como é que eu posso dizer, restrições, tá? Então, ela pode atuar em qualquer local do território brasileiro, né? Essa sociedade. E sem contar também, pessoal,
que ela é quem envia os grupos, geralmente, né, para locais de guerra em todo o mundo, tá? Ela tem vários países, e aí ela quem envia voluntários para a guerra, para cuidados, né, para cuidar dos feridos. Então, por isso que aqui no Brasil teve destaque e recebeu o nome, né, Cruz Vermelha, porém tem um instituto também auxiliar da Cruz Vermelha com o nome de Ana Nery, devido, né, ela ter batalhado, tido um papel muito importante na Guerra do Paraguai. Então, ela também foi uma forte influenciadora para que a Cruz Vermelha ela viesse para o Brasil, certo? E aí, né, pessoal, a gente deixa aqui a mensagem, né, para vocês, que justamente foi a Ana Nery quem relatou. A arrogância, o autoritarismo, a prepotência só estão presentes onde não existe genuinamente a sabedoria e o humanismo. Dentre todos os tipos de miséria, o pior é a da mente. Um bom amigo não nos diz o que fazer, mas com certeza nos ajudará a fazer. Em nome do bem, já se fez tanto mal. Então, até quando vocês assistirem o filme, vocês vão entender, né? Principalmente essa frase no final. Em nome do bem, já se fez tanto mal. Ana Nery repetia muito isso, né? Por mais que a gente queira conquistar muitas vezes algo, pode ser que coisas ruins aconteçam, né? E aí as pessoas geralmente justificam que foi em nome de alguma coisa, mas muitas vezes não necessitava fazer o mal, ou seja, por exemplo, matar alguém, né? Deixar alguém sofrer, enfim. E outra coisa bem interessante também que ela fala é que as pessoas são simplesmente pessoas, né? As pessoas, no final, elas são pessoas. Então, quando a gente for tratar de alguém, a gente observar que pessoas são pessoas. Ou seja, que elas, por mais que pareçam duras, elas vão ter medo. Por mais que elas pareçam duras, elas vão chorar. Por mais que elas pareçam duras, elas precisam que você transmita a confiança. Por mais que elas sejam duras, né? Você precisa estar ali para explicar o procedimento. Então, até aqui a gente observou que a enfermagem, ela não é só, né, assistir, né, prestar a assistência, mas é você estar ali do lado, é você confortar, é você, né, ser alguém que ele possa confiar ao paciente. Então, graças a Deus, hoje já mudou muito, né? Na verdade, eu acho que todos os profissionais estão nesse trânsito de mudança. Hoje, muitos médicos são muito humanos, né? Muitos enfermeiros são muito humanos. Então, mas tem os momentos de estresse, claro, todo mundo tem momentos de estresse. Porém, né? Eu sempre digo, a gente está vendo a saúde, prestar assistência com um olhar diferenciado. Hoje a gente tem um jeitinho para falar com o paciente, né? Hoje a gente explica, hoje a gente sorri, a gente brinca, coisa que antigamente geralmente não acontecia muito. Geralmente as pessoas eram muito fechadas, principalmente quando eram profissionais de saúde. Eu acho que eles achavam que isso melhorava o serviço, mas na verdade piorava, porque todo mundo tinha medo, né? Quando chegava para ser atendido. Então a gente mudou muito hoje. Espero que vocês levem essas frases, né, para a vida de vocês. E a gente encerra por aqui. Eu vou estar enviando a atividade para vocês, certo? Para que vocês me enviem até no máximo sexta-feira, tá? Da mesma forma, eu vou, como a gente falou de Ana Nery, eu vou estar mandando um linkzinho também de outro videozinho para vocês assistirem, quem quiser assistir, né? No YouTube tem a história de Ana Nery. E até um filme gravado aqui no Brasil, tá? Claro, né, que ela é a precursora brasileira, e aí eu vou estar enviando para vocês. Então, o envio da atividade, vocês podem enviar tanto pelo WhatsApp como por e-mail. Qualquer pergunta, só perguntar no grupo do WhatsApp, tá? Ou qualquer dúvida pode falar comigo, e aí a gente sacia as dúvidas e gera também um debate lá no grupo, caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Então, essa é a nossa terceira aula. Fiquem com Deus e até a próxima.